Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, nós faremos a leitura e exposição dos versos de 1 a 4. Primeira aos Coríntios 16, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Até aqui, meus irmãos, vamos orar. Pai querido, obrigado por tua palavra. Nesta noite nós te bendizemos pelo privilégio de lê-la em nossa própria língua, de termos tantas versões à nossa disposição, até mesmo nos nossos aparelhos celulares. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Queremos também te agradecer por termos liberdade para cultuar ao Senhor, e essa liberdade tem sido tão extensa que nós podemos fazer até mesmo através da internet. Muito obrigado, te pedimos que o Senhor continue nos abençoando e que possamos usufruir por longos tempos desta graça. A nós, Senhor, que estamos aqui, te pedimos a tua bênção para que a tua palavra possa alcançar os nossos corações. Por isso, rogamos ao ministro interno, o Espírito Santo, que aplique-a em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós estamos chegando no capítulo final da carta de Paulo aos Coríntios. Essa exposição nós iniciamos em junho de 2023 e estamos fazendo-a verso a verso com cuidado, até mesmo de parar durante a mensagem para poder prosseguir com profundidade. E hoje estamos chegando no capítulo de despedida, assim como o apóstolo Paulo também o fez escrevendo aos irmãos de Corinto. No capítulo anterior, ele tratou da questão da ressurreição, onde ele gasta a maior parte da sua pena, a fim de que os irmãos de Corinto não caíssem na descrença da ressurreição e vivessem uma vida desordenada e assim tivessem sua fé abalada. Mas agora no capítulo 16 o apóstolo Paulo trata de questões mais específicas e curtas, que os irmãos podem observar a própria forma como a Sociedade Bíblica do Brasil divide este capítulo, né? Dos versos de 1 a 4, acerca da coleta para os necessitados da Judéia, na região de Jerusalém. Os versos de 5 a 9, os projetos de Paulo. Os versos de 10 até o verso 12, acerca de Timóteo e Apolo. O verso 13 e 14, exortações finais. No verso 15 ao 18, ele trata sobre Estéfanas, Fortunato e Acaico. E por fim, nos versos 19 a 24, as saudações e a bênção. Então, nós vamos expor pouco a pouco, talvez no máximo 2 perícopes, mas vamos buscar extrair da palavra de Deus aquilo que ele tem a falar aos nossos corações. Então, meus irmãos, quais são os assuntos que o apóstolo Paulo trata aqui nesta carta, neste capítulo, nesta perícope, né, do verso de 1 a 4 específica? Quanto à coleta, este é o tema principal, uma oferta para os irmãos de Jerusalém, sobre o dia do Senhor e também sobre o cuidado do apóstolo Paulo quanto às finanças da igreja, a forma como ele lidava com esta questão. Se os irmãos observarem o verso 1 deste capítulo 16, podem perceber juntamente comigo que o apóstolo Paulo parece estar trazendo uma resposta para a igreja.
quanto a, né, é como se o apóstolo Paulo usasse, na verdade, a mesma expressão que ele usou quando tratou da questão do casamento, no capítulo 7, por exemplo. Lembra que Paulo diz assim: quanto ao que me escrevestes, né, a respeito do casamento, o apóstolo Paulo responde. Então aqui parece o apóstolo Paulo tratar de forma abreviada, mas da mesma forma, o que significa então que é provável que os irmãos de Corinto haviam perguntado a Paulo como eles poderiam ofertar para os irmãos de Jerusalém, os irmãos da Judéia. Nós não sabemos bem por que causa específica os irmãos da Judéia estavam enfrentando algum tipo de dificuldade financeira. Se os irmãos lembrarem, a igreja do Senhor começa em Jerusalém, de Jerusalém ela vai até Antioquia, e de Antioquia a igreja começa a se expandir para outras regiões. A igreja de Corinto vem nascer muito depois. Então a igreja de Jerusalém é a igreja mãe. Mas como os irmãos lembram, e essas são as possibilidades, a igreja de Jerusalém enfrentava principalmente a perseguição dos judeus. Os judeus estavam batalhando para que a fé daqueles irmãos esmorecesse, desfalecesse. E nós lemos no livro de Atos várias dispersões que a igreja enfrentou por conta da perseguição. A primeira delas vem logo depois do crescimento da igreja, lá em Atos capítulo 5, né? Se os irmãos lembram bem, Filipe desce para a região da Samaria e a igreja sofria dura perseguição ao ponto que se dispersou. Então é muito provável que, e como o próprio texto diz lá em Atos, apenas os apóstolos permaneceram, mas muitos dos irmãos foram dispersos. E enquanto eles estavam ali reunidos, havia muita gente que podia contribuir, compartilhar, né, com um recurso financeiro mais forte, né, maior, e assim manter até mesmo as pessoas que possivelmente depois de Pentecostes haviam se convertido e ficaram na igreja. Se os irmãos lembram bem, lá em Atos capítulo 6, houve uma reclamação das viúvas dos helenistas que diziam estar sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. Então havia naquela igreja em Jerusalém gente com muito recurso, gente com recurso médio, muitos pobres, mas algumas pessoas que estavam passando por dificuldades. E assim a igreja se movimentava de tal forma que nós vemos em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 4, a Escritura dizer que não havia entre eles nenhum necessitado, porque à medida que cada um tinha necessidade, os irmãos chegavam até mesmo a vender suas propriedades e bens, colocar aos pés dos apóstolos para que os apóstolos dividissem a riqueza com os irmãos mais necessitados. Nós podemos lembrar, inclusive, do caso de Barnabé, natural de Chipre, chamado José das Consolações ou da Consolação, que, como tendo um campo, vendeu aquele campo e todo o valor ele pegou e colocou aos pés dos apóstolos para suprir a necessidade dos irmãos. Pois bem, nós não sabemos a causa específica, mas tudo indica que foram as duras perseguições que a igreja estava enfrentando. E também nós podemos lembrar que neste período Roma também já começava a se levantar contra os cristãos. Durante um tempo Roma era instigada pelo Sinédrio, que eram os religiosos, né, de Jerusalém, de Israel, mas depois a própria Roma começou a perseguir os cristãos. Então nós não sabemos se foram judeus, ou se foram os romanos, ou se foram os dois juntos, o que é bem provável. Mas houve uma perseguição ao ponto de que aqueles irmãos perderam suas propriedades, perderam seus bens, perderam seus trabalhos, de tal sorte que começaram a passar necessidade. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e também escreve aos irmãos de Corinto para que estes levantassem uma oferta específica, uma oferta alçada para atender às necessidades daqueles irmãos.
Aqui, queridos, observem no comecinho do verso, né? Quanto à coleta para os santos, né? Os santos aqui não são os irmãos da família Santos, né? Mas são os crentes, como muitas vezes são tratados os crentes, os santos, aqueles que foram separados por Deus para viver uma nova vida. Os irmãos de Corinto, então, estavam perguntando a Paulo: Paulo, o que nós devemos fazer com relação a isso? Paulo, então, responde: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia, né? A região da Galácia, onde tinham os Gálatas, entre outras igrejas menores. Meus irmãos, o que esse verso nos ensina, né? Primeiro que deve haver sempre na igreja do Senhor uma preocupação com os necessitados. A igreja do Senhor é a igreja que acolhe, que abraça. E nós temos nas Escrituras, desde o início, né, em Gênesis até Apocalipse, vários exemplos do cuidado de Deus para com aqueles que precisam. Inclusive, a Bíblia fala duramente, né, repreende duramente aquele que pode ajudar o seu irmão quando aquele necessita, e simplesmente diz para ele assim: Deus te abençoe, vá em paz, tendo com que ajudar, e retém a ajuda. Porque, na verdade, quando nós temos o privilégio de ajudar, de contribuir, nós estamos nos tirando do centro das nossas vidas, do nosso orçamento, e exercitando o amor para com o próximo. O amor próprio, ele é muito natural a nós, e por isso nós trabalhamos e vivemos para comprar as nossas coisas, para fazer as nossas coisas, realizar os nossos sonhos, e isso é maravilhoso, isso é digno, é lícito, é bíblico. Mas é importante também que haja na igreja do Senhor a prática de olhar para o lado, de observar o irmão, de percebendo um irmão necessitado, daquelas questões que são básicas, que são fundamentais, que são importantes, que nós não retenhamos os nossos recursos. E aqui observem também que Paulo traz isso para as igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia eram parte das igrejas da Ásia Menor, e a igreja de Corinto ficava na região da Acaia, né, e da Macedônia, o que nós conhecemos hoje como Europa, né? A igreja necessitada era a igreja de Jerusalém. E aqui Paulo não faz distinção nem das igrejas da Galácia, nem da igreja de Corinto. E isso tem um significado muito importante. Isso nos mostra que todos nós, independente da nossa condição financeira, podemos contribuir um pouco para ajudar quem precisa. João Calvino dizia que não há na igreja de Deus alguém tão pobre que não tenha um dom para compartilhar. Às vezes a gente pensa que só quem pode ajudar quem precisa é quem tem muito dinheiro, e ficamos na expectativa de que as pessoas que têm melhores condições desembolsem algum valor para ajudar. Mas na verdade, na igreja do Senhor, todos nós temos condições de ajudar um pouco. Às vezes você não consegue dar uma cesta básica completa, mas talvez você consiga comprar 1 quilo de sal. Irmãos, às vezes nós temos falta de sal em casa, né? Você já começou a cozinhar e percebeu que faltou sal? Né? Você botou a manteiga para fritar o ovo e descobriu que não tinha sal, né? Então, às vezes a gente pensa que não, mas numa cesta básica, 1 quilo de sal faz falta, uma margarina faz falta. Então, observe que todos nós podemos contribuir um pouco. E na Bíblia nós vemos vários relatos dessas questões ligadas à proporcionalidade, né, que nós vamos tocar um pouco mais na frente, mas podemos lembrar da viúva, que deu apenas 2 moedinhas, mas deu tudo o que tinha. Jesus disse que ninguém contribuiu mais do que ela. Isso então nos chama a atenção, irmãos, para o fato de que todos nós temos sido abençoados por Deus. Todos nós temos recebido o alimento à nossa mesa, todos nós temos, a grande maioria de nós,
né, tem mais do que precisa, né? Nós não precisamos ter tantos sapatos, tantas calças, tantas roupas, tantas camisas, né? A gente pode variar, usa um domingo uma, um domingo outra, né? E aí, de repente, se ele for o pregador, pede para o pessoal da multimídia fazer uma transformação, aí bota outra cor de camisa. Mas nós só temos um corpo. E às vezes nós temos muito mais do que nós precisamos, gastamos às vezes com coisas que até nós não usamos. Você não precisa assinar todos os aplicativos, você não precisa ter todas as mídias em casa, né? Às vezes nós começamos a perceber assim que às vezes nós vamos além do que necessitamos, né? Comemos fora às vezes demasiadamente. E depois nós dizemos assim, não, eu não tenho nada para ofertar, né? É claro que todos nós temos um pouco para contribuir com quem precisa. Então aqui nós vemos a demonstração do cuidado do apóstolo Paulo com aqueles que necessitam, com aqueles que precisam. Esse cuidado da igreja, irmãos, era muito forte, principalmente com os pobres, as viúvas, e aqueles que eram os estrangeiros, né? E aqueles que de alguma forma eram desprovidos do convívio social, como os leprosos, por exemplo, que não poderiam trabalhar. Nós vemos desde o Antigo Testamento Deus revelando o cuidado. E duas coisas são curiosas porque elas não são contraditórias, né? A necessidade e a obrigação de nós trabalharmos para construirmos as nossas vidas e nos mantermos. A Bíblia claramente defende a questão da propriedade privada, do trabalho. Inclusive, algumas pessoas que estavam se escorando, né, na igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo diz: aquele que não trabalha também não coma. Então nós vemos a Bíblia dando essa ênfase. Se nós fôssemos definir, né, poderíamos dizer que sempre existiu a ideia do capitalismo. Ele sempre existiu. A pessoa trabalhar, ter a sua propriedade, construir suas próprias coisas, deixar a herança para os seus filhos. Isso sempre existiu e isso é natural e é bom para que cada um se movimente em favor do bem-estar da sua própria família. Ao mesmo tempo que o mesmo Senhor fala da necessidade de todos nós exercermos a misericórdia para com o próximo. Então as duas coisas andam juntas. A busca pela prosperidade, que é boa, não há nenhum problema em você ser próspero, em você ter a sua casa, em você ter o seu carro, em você poder pagar suas contas. Isso é maravilhoso. Cuidar da sua família, quem sabe até mesmo deixar alguma herança, ter algum tipo de previdência. Essas coisas são maravilhosas e são ótimas. E se você puder ter, tenha. Se puder ter muito, tenha muito, não tem problema nenhum, desde que você não coloque o seu coração nessas coisas. Ao mesmo tempo que proporcionalmente, à medida que você prospera, Deus também está te dando a oportunidade de você exercer misericórdia para com aqueles que precisam. E as duas coisas caminham juntas, tranquilamente. Eu lembro que nas aulas de seminário, o reverendo Sérgio Lira contava de uma pessoa, não sei se ele tinha conhecido, mas de um homem muito rico, muito próspero, que era dono daqueles guindastes, né, que levavam os contêineres em portos. Alguém que investiu muito naquele tipo de trabalho e ganhou muito dinheiro. E aquele homem fez um acordo com o Senhor ao invés de entregar a Deus 10%, ele dava 90% da sua renda. Um negócio assim extraordinário. E com os 10% ele vivia tranquilo, ao ponto de ter mais do que a maioria das pessoas. Isso tem a ver com nós colocarmos o nosso coração em Deus. Não estou dizendo que você deve fazer isso. Essa era uma questão pessoal. Mas associa-se a John Wesley. Às vezes falam que é João Calvino, mas há uma frase que diz assim: trabalhe muito, ganhe muito, poupe muito e ajude muito.
Então, se você puder construir a sua vida financeira dentro desse caminho, certamente o Senhor vai te abençoar para a glória dele. O que nós vemos, irmãos, é este cuidado de Paulo com quem precisava. E aqui fica o alerta sempre para nós como igreja do Senhor. Nós não podemos descuidar dos mais necessitados. Nós não podemos descuidar de quem precisa. Porque algo que mexe com a vida humana, às vezes até interfere na forma de viver das pessoas, é quando a necessidade forte bate a porta. É difícil. Quem já passou por apertos na vida, quem lembra talvez do período da infância, quem talvez já tenha até chegado a passar algum tipo de necessidade forte, deve lembrar bem como isso constrange, como isso humilha, como isso magoa. Mas a igreja do Senhor é esse braço da graça, é o braço da misericórdia, que observa entre os seus aqueles que precisam e não deixam de estender a mão, porque tudo o que nós damos é porque já recebemos do Senhor. Como diz o salmista Davi, das tuas mãos, Senhor, tu damos, porque tudo vem de ti. Uma outra coisa que nós observamos aqui, irmãos, é a igreja se reunindo no primeiro dia da semana. Observe o que diz o início do verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Vamos explicar aqui primeiro essa questão no primeiro dia da semana. É claro que não é o foco do texto falar sobre a transferência que foi feita na administração da graça entre o sábado e o domingo. Os cristãos judeus, os judeus, melhor dizendo, se reuniam para adorar ao Senhor no dia de sábado, o 7º dia da semana. E os cristãos os judeus que se converteram ao cristianismo, tiveram uma experiência de transformação, de mudança deste dia na administração da nova aliança. Isto porque o Senhor Jesus ressuscitou no domingo. Foi a primeira vez que Jesus apareceu aos discípulos, foi no domingo. Outra aparição de Jesus também foi no domingo. A igreja dos Gálatas se reunia para adorar a Deus no domingo, e essa mudança tem tudo a ver com o dia da ressurreição do nosso Senhor. Em Apocalipse, a Bíblia fala também do dia do Senhor como sendo o domingo. Então nós não temos dificuldade nenhuma, estamos cumprindo a lei de Deus quando nós observamos o domingo como dia do Senhor. Foi assim conhecido exatamente pelo fato de Jesus ter ressuscitado neste primeiro dia. Isso nos traz, irmãos, a memória e como aplicação a importância de nós observarmos este dia como um dia diferente dos outros dias. O domingo não é um dia qualquer. Ele não é um dia comum, ele não é um dia ordinário, ele é um dia diferente dos outros dias. A ordem do Senhor é que nós trabalhemos os outros dias, mas que no dia do Senhor nós reservemos um tempo para o descanso. Esse descanso deve ser observado de duas formas: o descanso do corpo, porque o nosso corpo precisa de um tempo para repouso e reabastecimento das forças, mas também um descanso para a celebração. E algumas pessoas às vezes perguntam assim: mas pastor, o meu dia do Senhor pode ser na segunda, pode ser na terça, pode ser na quarta? Bem, se você tiver a opção de escolher, como um privilégio que a maioria dos trabalhadores tem, o domingo é o dia que Deus mesmo estabeleceu e não um dia que eu escolho. É o próprio Deus quem nos orienta, isso desde a criação. Desde a criação, Deus trabalhou 6 dias e descansou 1. Na lei com Moisés, a ordem é trabalhar 6 dias e descansar 1. E a igreja no Novo Testamento também trabalhava 6 dias e descansava 1. Esse dia não é estabelecido por escolha pessoal, mas é o próprio Deus quem escolhe. Porque imagina então, se nós escolhêssemos cada um dia diferente para cultuar publicamente.
Então o irmão ia dizer, eu gosto mais da segunda, outro dizia, eu gosto mais da terça, e a gente nunca conseguiria reunir toda a igreja. Então o próprio Deus, para isso mesmo, estabelece um dia. Ele mesmo é quem agenda, Ele mesmo é quem programa, Ele mesmo é quem determina. E neste dia todos devem se abster de suas atividades normais para dedicar-se ao Senhor. Não é o nosso foco aqui explicar todos os detalhes do dia do Senhor, mas de forma resumida, este dia se torna diferente dos outros dias, porque nós deixamos as nossas atividades normais para termos um tempo de repouso do nosso corpo e também de podermos celebrar ao Senhor em comunidade. Você deve ler a Bíblia todos os dias da semana, mas o domingo, tendo um tempo maior de descanso, ao invés de você ler um capítulo, você pode ler 2, 3. Você pode, na correria da semana, reservar 10 minutos ou 15 de oração, mas no domingo você pode reservar meia hora, 1 hora, ou quem sabe até mais. Neste dia, você pode desligar a televisão para não assistir jornais e quem sabe ouvir mais louvores durante a manhã. Você pode ter um tempo para reunir a sua família, já que no dia a dia, infelizmente, na diversidade de horários, às vezes a gente nem consegue fazer uma refeição à mesa juntos, na nossa própria casa. Mas quem sabe nesse dia, no domingo, você pode reunir a sua família e com a mesa posta, ter um tempo de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele derramou durante toda a semana e rogar as bênçãos para a nova semana que se inicia. Então são muitos os benefícios que o domingo, o dia do Senhor, traz para nós e que muitas vezes nós desprezamos. Às vezes porque o culto é só à noite, aí nós passamos o dia pela manhã assistindo esporte espetacular, tendo um dia de ócio e não de descanso. Isso não é bom para a nossa alma. O dia do Senhor é o dia do exercício da alma, do espírito. Quem sabe um dia que você pode orar mais, ler mais a palavra, cantar mais louvores, reunir sua família, ler um livro que possa te edificar e passar um tempo quieto, meditando, pensando no Senhor. E junto com seus familiares, quem sabe tendo um tempo de lazer, não daquele que você precisa sair para agitar mais sua mente, mas quem sabe assistir um filme juntos, um filme bíblico, um filme cristão, ou lerem todos juntos um livro mesmo da palavra de Deus, ou se divertirem de repente fazendo um jogo bíblico, tudo para edificação. Bem, são tantas as formas que nós podemos usufruir deste dia do Senhor. O apóstolo Paulo está aqui incentivando os irmãos a permanecerem se reunindo neste dia sagrado. E aqui, claro, eu dei várias opções do que você pode fazer enquanto não está na celebração comunitária, mas lembrando, o foco principal é a reunião da igreja, a reunião comunitária, para o exercício da fé e dos dons que Ele nos concedeu para a glória do seu nome. A igreja de Corinto, então, está sendo orientada a se reunir no primeiro dia da semana. Agora, quanto à coleta para este dia, observe que Paulo diz assim: cada um de vós ponha de parte em casa. A orientação de Paulo é que eles guardassem os valores para levar de uma vez para a igreja, guardassem em casa. Isso por quê, irmãos? Porque a maioria das pessoas recebia um tipo de salário diário, recebia a diária de trabalho. Você deve lembrar, ou já deve ter pensado, né, a respeito do termo salário, né? Salário vem de sal, né? Porque antigamente as pessoas recebiam em sal os seus recursos, né? É claro que hoje em dia ninguém quer receber em sal, né, irmãos? Mas antigamente recebia-se assim. E aí é de onde vem o termo salário. E uma forma de pagar o salário era o denário, né? Que significava um dia de trabalho. Hoje nós temos um dia de trabalho, não sei se algum irmão sabe me informar quanto é um dia de trabalho de um trabalhador assalariado.
R$ 44. É um negócio bacana, né? Aí imagina se você recebesse R$ 44 todo dia, além dos descontos, né, Ítalo? Aí imagina você recebendo 40, e aí cada vez que você recebesse, você ia na igreja deixar a coleta. Não, o apóstolo Paulo disse: você guarda a parte em casa e depois leva para a igreja, vai juntando. E aí vem a preocupação do apóstolo Paulo: para que não se faça coleta quando eu for. Por que Paulo traz essa orientação específica para a igreja de Corinto? Paulo queria, irmãos, desassociar a sua presença à coleta. Isso é diferente, né? Porque às vezes se associava o ministério dos apóstolos aos recursos, ao dinheiro. Como infelizmente nós vemos em muitas igrejas pastores que são verdadeiros lobos, que o grande desejo deles é encher o bolso, é ficar ricos. E muitos deles estão ricos mesmo. Pastores que têm carros do ano, jatinho particular, fazendas, né? Um negócio assim impressionante. E a gente, não é novo isso para nós, né? Pastores que conseguem comprar emissoras de TV e coisas desse tipo. Quanto mais nós vemos, parece que mais aparece. E agora, com o advento das redes sociais, é que o negócio se tornou assim, absurdo, né? Pessoas pedindo Pix direto, fazendo lives e coisas desse tipo. Veja o cuidado do apóstolo Paulo. Paulo diz assim: façam a coleta e tragam tudo, para que quando eu for já esteja tudo organizado. O que Paulo quer dizer é o seguinte: eu não quero tocar nisso, eu não quero mexer com isso. Já havia nas igrejas o estabelecimento dos presbíteros e dos diáconos, e um dos papéis dos diáconos era o cuidado com os recursos. O apóstolo não precisava tocar em dinheiro. E, meus irmãos, é uma coisa terrível que nós temos nos nossos dias, pastores que tomam conta mesmo dos recursos, pastores que botam a mão nos recursos, que usam e abusam como se fossem seus. E, infelizmente, isso acontece em muitas igrejas, e não diferente acontece também na nossa igreja presbiteriana do Brasil. Vez por outra a gente se escandaliza com irmãos que caem nesse tipo de pecado, pastores que são verdadeiros lobos e se envolvem com esse tipo de coisa. Lembrando aqui o reverendo Josias, ele dizia sempre que um pastor precisa ter cuidado com 3 coisas. Essa frase não era dele, mas ele sempre repetia. Ele dizia: cuidado com as 3 barras, né? A barra de ouro, o pastor deve ter cuidado, dinheiro. A barra de saia, mulher. E o conhaque, São João da Barra, a bebida, né? E a gente ria quando ele contava isso. Às vezes ele contava 3 vezes seguidas, e a gente se divertia com ele. Mas observe o cuidado, a barra de ouro. Pastores não podem ter o foco do seu ministério enriquecer. A Bíblia diz que pastores precisam viver com contentamento, tendo o básico necessário para viver, devem estar contentes. Pastor não deve mexer no dinheiro da igreja, deve-se estabelecer uma tesouraria, deve-se estabelecer um controle, mas pastor não deve estar mexendo, transitando com recursos da igreja. Deve-se haver uma desassociação. Infelizmente, porque não há isso, hoje em dia, quando alguém diz assim: eu sou pastor, a primeira coisa que a sociedade pensa é: ele é um ladrão. Infelizmente. Isso é terrível não apenas para nós pastores, mas para o evangelho. Para o evangelho. Pastor deve viver uma vida modesta, à semelhança dos irmãos da comunidade que ele pastoreia. Nem abaixo demais,
nem acima demais, mas na média dos irmãos, para que ele possa viver de forma honesta, modesta, tendo as suas necessidades supridas. Mas infelizmente, irmãos, o que nós vemos hoje são pastores que enriquecem por causa do rebanho. Ao invés de fazerem um rebanho crescer para a glória de Deus, o objetivo de alguns deles é apenas a manutenção dos seus próprios recursos e às vezes até mesmo o enriquecimento ilícito. E nós precisamos falar sobre isso, é bíblico. É bíblico. Isso não é novo. Se os irmãos lembram, no livro de Atos, houve um mago chamado Simão, mágico, que vendo como os apóstolos operavam sinais e maravilhas, ele quis comprar o poder do Espírito Santo, para que através daquilo ali ele pudesse ter mais recursos, e o apóstolo Pedro o condenou ao inferno por conta disso. E meus irmãos, na mesma palavra de Pedro, sejam condenados todos aqueles que, se dizendo pastores, usam os recursos da igreja para o enriquecimento ilícito. Que o Senhor derrame sobre estes juízo eterno, visto que a igreja de Deus é santa, que os recursos da igreja de Deus é o recurso suado de quem trabalha às vezes de sábado a sábado, de domingo a domingo, para depositar com muito esforço os recursos para que a obra de Deus se mantenha, para que a igreja cresça. É um recurso santo, irmãos. É um dinheiro santo. Quando o povo de Deus levou as ofertas para a construção do templo, Davi louvou a Deus. E ele foi o primeiro a ofertar. Infelizmente, muitos pastores usufruem do recurso da igreja, mas não contribuem com nada na igreja. Nada. Na verdade, alguns pastores acham que têm o direito de usufruir tudo gratuitamente. Na verdade, em muitos casos, o Deus desses homens é o próprio mamon, é o próprio dinheiro. O apóstolo Paulo desassocia. Paulo diz assim: olha, quando eu chegar aí, eu quero que tudo já esteja preparado. O que significa isso? Vamos levar uma oferta para os irmãos de Jerusalém. Paulo diz assim: eu não quero chegar aí e vocês ainda estarem fazendo a coleta, para ninguém dizer, este valor tem a ver com Paulo, com a chegada de Paulo, seja para mais ou seja para menos. Paulo diz: quando eu chegar aí, irmãos, eu já quero o relatório financeiro. Cadê o presbítero Severino? Eu já quero o relatório financeiro pronto, passado pela comissão de exame de contas, assinado em 3 vias, né, presbítero Severino? E tudo registrado. Eu só quero saber o valor. E mais, diz o apóstolo Paulo: enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas, os vossos presentes, né, as vossas ofertas, àqueles que aprovardes. Ainda iam cartas de recomendação com recurso. E Paulo diz: se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então veja, Paulo não mexia no dinheiro sozinho. Ele ia e uma comitiva com ele. É por isso, irmãos, que a tesouraria da igreja, da nossa igreja, ela não é feita de forma individual. A oferta que você coloca aqui é contada depois pelos diáconos, junto com o presbítero. Depois essa oferta é lançada. Depois de lançada, cada investimento que é feito, cada gasto é registrado com nota fiscal.
O conselho determina 3 irmãos no mínimo para fazer o exame das contas. A cada 3 meses esse grupo se reúne, examina as contas, observa se está tudo batendo, e depois de aprovado, o relatório é enviado ao conselho. O conselho então aprova as contas, esperando que a igreja aprove as contas uma vez por ano na reunião da Assembleia Geral para orçamento, que é obrigatória na Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso é só uma forma, irmãos, de demonstrar como os recursos são manuseados, administrados, e assim deveria ser em toda a Igreja de Deus. Mas infelizmente o que nós temos visto tem levado a igreja para o descrédito. Meus irmãos, eu encerro aqui trazendo algumas aplicações práticas para nós. O primeiro é o cuidado que nós devemos ter sempre com os necessitados, sempre. Não é lícito que a igreja do Senhor invista em coisas enquanto há pessoas passando necessidade no meio dela. Um tijolo levantado na igreja, se houver um irmão precisando de um remédio, esse tijolo é maldito. A prioridade é sempre cuidar dos irmãos, sempre cuidar das pessoas, porque a igreja é pessoas. O prédio, a manutenção, tudo isso é importante, nós não negamos e devemos cuidar. Mas há irmãos que, cuidando uns dos outros, às vezes as igrejas se reúnem em locais muito simples, em cabanas, porque a prioridade é cuidar uns dos outros, e assim o Senhor abençoa. E abençoa de tal forma que nós mesmos temos essa experiência. Enquanto nós construíamos aqui com pouco recurso, às vezes um irmão ou outro necessitado, nós decidíamos parar a obra para ajudar o irmão, ajudávamos o irmão, e o próprio Deus mandava o dinheiro para a obra continuar. Porque, irmãos, para a obra de Deus feita da maneira certa, jamais faltarão recursos. E Deus abençoa o seu povo, Deus abençoa a sua igreja. Eu queria que você também trouxesse isso para uma aplicação pessoal. Eu falo para a igreja de forma institucional, mas eu queria também que você observasse um irmão que necessita, que você, percebendo isso, pudesse ir ao encontro dele e dizer: meu irmão, como é que está a despensa da sua casa? Como é que está a sua mesa? Eu posso ajudar em alguma coisa, eu posso contribuir, porque se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Nós somos chamados a nos alegrarmos com os que se alegram, mas também a chorarmos com os que choram. E há momentos, graças a Deus, a maioria de nós, é a maioria do tempo, momentos de alegria, mas podem vir dias maus, podem vir dias difíceis sobre nós. Todos nós podemos ser pegos de surpresa com alguma eventualidade. E por isso, meus irmãos, precisamos ser generosos, misericordiosos uns com os outros. Também chamo a atenção dos irmãos sobre a necessidade de não abandonarmos as reuniões, de evitarmos faltar os cultos. A igreja do Senhor tinha prática, e aos Hebreus, o autor recomenda: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Deixe para faltar ao culto nos momentos de doença, de fato doença. Deixe para faltar aos cultos no momento de trabalho, de fato trabalho. Mas sempre que possível, reúna-se para adorar ao Senhor. Outra coisa importante aqui, ainda quanto às ofertas, né? Observe que o texto diz assim: conforme a sua prosperidade. A cada um de nós, Deus faz prosperar de forma diferente. O seu soldo é um, o meu é outro, o do outro irmão é outro. Cada um de nós vive a sua vida particular e individual. E eu não devo almejar ter a vida do meu irmão, as coisas que o meu irmão tem. Eu devo viver a minha vida dentro daquilo que Deus me concedeu, conforme a prosperidade que Ele quis trazer à minha vida. Porém, isso não me impede, me achando talvez mais pobre, isso não me impede de ofertar também.
Cada um deve fazer de forma proporcional. Proporcional. É curioso, irmãos, porque na igreja de Deus, às vezes nós temos a experiência de vermos irmãos que são muito pobres e continuam contribuindo. Isso é um negócio extraordinário. Eu particularmente fico encantado em ver irmãos que às vezes estão desempregados. E eu fico pensando, como é que esse irmão oferta, meu Deus do céu? Como é que esse irmão oferta? Às vezes um recurso chegou à casa dele, e ele fica tão grato a Deus que diz assim: Senhor, eu vou reservar uma parte aqui para te adorar, para te servir. A gente não sabe quanto cada irmão coloca no envelope e nem quer saber. Pode ser uma moeda de R$1, pode ser uma nota de 100, uma nota de 200, que está cada vez mais rara, né? Mas pode ser. A gente não observa isso, mas o que encanta é a atitude de adoração, é a atitude de serviço. Essa é a demonstração de que todos nós podemos contribuir de alguma forma para a glória de Deus e para o crescimento da igreja. Então aqui na igreja do Senhor a gente não fica... Eu recebi uma irmã lá na igreja de Abrelime, e ela veio de uma igreja neopentecostal, e dizia assim: pastor, lá só falta tirar os brincos da gente, só falta levar tudo, porque reuniu 2 pessoas, eles pedem oferta, e o pedido deles é pedir mesmo, tá, irmãos? Tem igrejas onde o culto de 2 horas, 1 hora é só o pastor apelando para os de 1.000, os de 500, os de 200, os de 100, os que não tem nada. Eu conheço relato de pessoas que tiraram o relógio na hora. Na época que tinha, eu conheço relato de gente que tirou o passe. Lembra do passe? Passe A, passe B, passe C. A pessoa foi com um passe para voltar para casa de ônibus. Mas o miserável apelou tanto que a coitada tirou o passe, deu o passe e voltou andando para casa. Meus irmãos, é triste um negócio desse. Aqui a gente já vai para o outro lado, né? A gente faz com constrangimento, né? Quem olha, faça um de acordo com o coração, tal. Mas ainda é melhor assim, irmãos. E cada um faça segundo está proposto no seu coração. E Deus abençoa. Por fim, irmãos, é muito importante que a igreja entenda, e aqui vai uma nota assinada pelo meu presbítero Severino, né? Eu tenho certeza que ele vai assinar embaixo comigo agora. É muito importante que os irmãos estejam atentos à vida financeira da igreja. Eu sei que é chato. Eu sou o primeiro a não... Eu já disse para vocês isso. Talvez nem devia dizer, né? Eu sou o primeiro a não gostar de ver aqueles números todos. Eu não vejo nem em casa. Mas é tão importante, irmãos. É tão necessário. É a vida da igreja. E isso mexe com o dia a dia, com a forma como a igreja se movimenta. E isso glorifica a Deus. Então eu faço um apelo aos irmãos: se você tem dúvida, procure o presbítero Severino. O conselho da igreja é aberto a qualquer irmão que quiser ter acesso ao orçamento e aos custos. Então isso mostra a lisura, a honestidade, a forma como nós administramos com amor, com cuidado. Vamos fazer uma compra, faz um orçamento, olha 1, olha 2, olha 3. Vai comprar, compra o melhor. Agora há pouco nós estávamos preocupados com o projetor, né? O data show, estava dando aquelas falhas. E aí, meu Deus, a gente vai ter que comprar, vai ter que fazer uma campanha, né? E aí de repente alguém disse assim: rapaz, tem uma pessoa que conserta, vai deixar ele novo, tal. E algo que a gente ia gastar 2.500, a gente gastou, presbítero Severino, 380, coisa assim, né? Aí por que a gente faz isso, irmãos? Porque a gente pensa que os irmãos suam para trazer os recursos para cá. Então a gente vai fazer o melhor, e graças a Deus está durando aí, que Deus abençoe, que ele tenha vida longa, né? Que a gente não precise trocar nunca. Mas tudo isso é porque a gente faz com zelo.
entendendo que é suado e que é para a glória de Deus. Assim sendo, irmãos, eu rogo que o Senhor nos abençoe e nos dê prosperidade a cada dia. Que essa prosperidade, irmãos, comece acima de tudo no nosso coração. O apóstolo João, escrevendo a segunda carta, ele diz assim: rogo por tua prosperidade e saúde, e que a tua prosperidade seja como a prosperidade da tua alma. Então, acima de tudo, a prosperidade começa no coração. Nós somos felizes e ricos porque nós temos Jesus. Ele é a maior riqueza que nós temos, e essa ninguém pode nos tirar, nenhum governo pode confiscar, nenhuma ditadura pode restringir. Nós temos Jesus e Ele é tudo que nós precisamos. Juntamente com Ele, Ele tem nos dado o pão de cada dia, e às vezes além do que nós precisamos. Louvado seja o Senhor, que nós usemos esses recursos com sabedoria para a manutenção da nossa casa, para a realização dos nossos desejos e necessidades, mas também para ajudar a quem precisa, seja na igreja ou até fora da igreja. E que tudo que nós façamos seja para a glória de Deus, conforme Ele tem proposto no nosso coração. O texto aqui, irmãos, não fala de dízimo, por isso eu não tratei a respeito de dízimo. Esta é uma questão de oferta alçada para uma causa especial. Vez por outra nós fazemos isso. Por alguma necessidade específica, nós levantamos uma oferta. E Deus se alegra quando nós, pela fé, investimos no reino de Deus. E certamente, irmãos, Deus continuará nos recompensando, sustentando as nossas vidas, preservando as nossas famílias e nos dando além do que nós precisamos, porque Ele é maravilhoso. Vamos nos colocar de pé? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por tua palavra, te adoramos pelo privilégio de lê-la, de expô-la, e te rogamos, Deus, que ela fique guardada no nosso coração. Te agradecemos, Deus, por este cuidado que o apóstolo Paulo, inspirado pelo teu Espírito, teve com os mais necessitados. Certamente, Deus, isso era reflexo do próprio Senhor Jesus na vida dele, visto que o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre para alcançar as nossas vidas. E enquanto esteve aqui na terra, o nosso Salvador cuidou dos pobres, dos necessitados, das viúvas, atendeu a todas as pessoas que necessitavam, com um olhar especial e cuidadoso. Que assim também sejam as nossas vidas, Senhor. Que não haja entre nós alguém que tenha necessidade e essa necessidade não seja suprida. Que sejamos irmãos de fato e de verdade, aqueles que caminham juntos na jornada, mesmo nos dias maus. Que sejamos nós aqueles que se dão a mão e se ajudam mutuamente para a glória do teu nome. Que possamos também, Senhor, preservar os nossos cuidados em guardar o teu dia, para que este dia seja diferente de todos os outros dias e para a glória do teu nome sejamos edificados. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos sempre líderes como o apóstolo Paulo, que não estavam preocupados em enriquecer ou viver ilicitamente do rebanho, mas dá-nos pastores segundo o teu coração, Senhor. Não pastores que exploram as ovelhas, mas pastores que amam as ovelhas e que se alegram em ver o crescimento espiritual, material e a prosperidade de cada uma delas. Ó Deus, que não haja entre nós pastores roubadores do rebanho, ladrões do rebanho. Que não haja entre nós aqueles que querem se locupletar do rebanho, enganando-os muitas vezes e vivendo de forma dissoluta. Mas dá-nos pastores, como diz a tua palavra, segundo o teu coração. Gente que tem prazer em ver o teu reino crescer e que vive uma vida simples, modesta, com contentamento para a glória do teu nome. Te pedimos assim, Senhor, te rogando a tua bênção sobre nós, sobre a nossa semana que se inicia. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai,
A comunhão, o poder e as consolações do Espírito sejam sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor que está aqui e espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Obrigado, Gigi. Podem sentar, irmãos.